Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar comentando com vocês sobre a importância de você não ligar tanto para as coisas, né? De você ter um certo descaso até com as coisas. E esse é um tema até que eu não vejo muito se comentar, e é uma percepção minha, tá? Uma percepção particular minha, que eu acho que pode agregar bastante para a vida de cada um, né? Eu vejo que isso é muito coerente na minha vida, dentro da minha experiência pessoal. Então, caso você tenha uma experiência diferente, uma visão diferente, por favor, coloca aqui nos comentários, né? Diz aí o que você pensa. Mas, bem, começando aí a trocar essa ideia com vocês, o que eu vejo, rapaziada? Hoje, tanto pela própria necessidade de sobrevivência, né, galera? A gente vive num mundo que é um mundo que, apesar de muito bonito, tem um fator de crueldade presente, né? E que, para todos os animais, e inclui nós humanos, a gente tem questões muito complicadas para a nossa sobrevivência. E nós, como humanos, evoluímos e temos, além do jogo predatório natural, a transformação dele para o nosso jogo predatório social. E por conta disso, rapaziada, a gente tem vários ambientes ao longo da nossa vida, né? E várias situações para lidar, aonde não existe uma agressividade física real ali acontecendo, mas existe sempre fatores de estresse ali envolvidos, né? E uma pressão envolvida de muitas formas diferentes, né? Isso começa desde a parte mais básica, que é para você conseguir dinheiro para se alimentar, para sobreviver, para ter algum conforto, até para você desenvolver e ter luxos, e até para você conseguir ter um espaço e ser notado em determinada atividade, seja um hobby ou alguma coisa que você goste, que você deseje. E por que eu estou comentando sobre isso? Porque, apesar dessas atividades, né, delas serem atividades de prazer ou de evolução pessoal mesmo, muitas vezes, ainda mais com a cultura atual que a gente tem, que é uma cultura de performance o tempo todo. Então hoje não basta só você estar correndo, cuidando da sua saúde e bem. De certa forma, existe uma cobrança da sociedade para que você, além de tudo isso, que você poste e demonstre empiricamente os seus resultados e a forma que você está vivendo, né? O mundo das redes sociais criou isso, né? Eu já até tenho um vídeo aqui no canal, que é um vídeo muito bacana, eu convido vocês a assistirem, falando sobre por que eu acredito que não vale a pena você ter um Instagram, uma rede social hoje em dia, né? Porque eu acho que é um jogo de perda, é um jogo de soma zero e que você nunca vai conseguir ganhar com isso. Mas, exceto se você for um produtor de conteúdo, que aí tem algum sentido você tentar. Mas beleza, convido vocês a conferirem esse vídeo lá. Mas, voltando pro tema desse vídeo aqui, o que eu percebo é o seguinte, rapaziada, a gente tem uma cobrança, né? Eu vejo isso em mim, né? Eu tô comentando, eu quis trazer esse tema porque é o que eu vejo muito em mim, né? Durante os meus momentos de reflexão eu sinto muito isso na minha pele. Que é o fato de que, cara, a gente tem tanta pressão, né, pra fazer as coisas, e muitas vezes, rapaziada, coisas que não têm tanta importância na nossa vida, sabe? Coisas que não têm tanta significância real e que a gente acaba atribuindo como uma grande coisa, né? E o primeiro ponto que eu trago para vocês, eu sei que nem todo mundo que vai estar me acompanhando aqui é religioso, tem alguma religião ou tem algum senso formado, mas independente disso, rapaziada, aí já bem mistura-se com a minha crença pessoal, a gente vai morrer, rapaziada. A gente vai morrer, a nossa vida é finita aqui, né? Independente se você tem aí 15 anos me ouvindo, 18 anos, 20 anos, 25, 30, 40, 50, a nossa vida é finita, cara. Uma hora a gente morre. E ao longo da minha vida, uma coisa que eu encontrei pelo meu caminho é que não existe nenhuma uma regra geral, tá? Você pode fazer o seu melhor para você melhorar suas probabilidades, você pode se cuidar, você pode tentar melhorar a sua saúde, mas infelizmente, rapaziada, não existe uma regra. Existem várias pessoas, né? Muitas das pessoas que chegaram à maior idade, né, com algum nível de saúde, eram fumantes, bebiam muito, tinham problemas com jogos, tá? Enquanto tem muitas pessoas saudáveis que acabam se deparando com uma doença em algum momento da vida e por X ou Y fatores, né? Pode ser tanto por um fator que a pessoa realmente influenciou, pode ser a predisposição genética, pode ser o próprio destino da pessoa que acabou se encontrando. Eu também me deparei ao longo do caminho com pessoas que tiveram mortes que não eram de nenhuma forma previstas, sabe? Isso aí, se você acompanha o jornal, você vai estar ciente, você já vai ver. Mas eu nunca me esqueço do caso de um parente de um colega, né? Um colega meu que era próximo há uns anos atrás. E ele tinha um parente que era mais ou menos da nossa idade, né? O rapaz tinha 19 anos na época. E aí, voltando da faculdade um dia, ele simplesmente voltando para casa, um carro, um ônibus, não me lembro ao certo, um caminhão, pegou ele e atropelou e ele morreu, cara. E ele tinha 19 anos, né?
E foi uma coisa muito triste, né? Então é claro que assim, eu sempre tenho isso na minha mente, né? Porque você vê, era um cara jovem, novo, 19 anos, saudável, e acaba acontecendo porque a vida é finita, cara. E a gente não tem um controle sobre esse mundo aqui. Esse mundo é muito incontrolável, cara. Ele é um mundo que é muito bonito, mas que ao mesmo tempo tem uma crueldade, um descontrole, né? Um caos impregnado em si. Então você não tem como controlar todos os fatores, né? Isso é uma coisa que eu ando trabalhando em mim mesmo, eu te convido. Eu já falei que nesse canal aqui, eu não quero ficar me pagando de coach motivacional que sabe tudo. Quando eu tiver algum conteúdo que eu tô por cima, que eu tenho um bom entendimento, eu vou trazer pra vocês. Eu tenho muita coisa da hora que eu sei que eu posso trazer aqui pra vocês e que vai agregar com a vida de cada um. Mas eu também sei que tem muito conteúdo que eu tô me desenvolvendo, né? Que eu tô durante o aprendizado. Conteúdo sobre viagem, sobre evolução de falar outros idiomas, são coisas que eu estou trabalhando, que eu estou melhorando, que eu estou vendo progresso, mas que eu não estou naquele ponto de falar, nossa, já conquistei, já estou aqui para poder ensinar como se eu fosse um deus no assunto, sacou? Então esse conteúdo aqui, ele é algo assim, eu estou trabalhando em mim mesmo, eu vejo isso em mim, cara. É, que às vezes eu me percebo dando muita importância para X discussão que eu tive no trabalho, ou para Y problema que eu tive, sei lá, na academia, ou para um colega que eu me desentendi. E eu vejo que isso era muito forte em mim, inclusive quando eu era adolescente, cara. Quando eu era adolescente, eu tinha uma turma de amigos que foi muito presente na minha vida, assim, desde novo até o início da vida adulta, digamos, né? Eu tinha ali, sei lá, uma turma grande ali, que eu tinha muitas amizades e aquilo, sabe, fez parte da minha adolescência por muito tempo. E em certo momento acabamos tendo um afastamento, de propósito, inclusive, né? Eu vou trazer essa história pro canal uma hora, mas eu tive uma decepção ali muito forte com um colega e com algumas colegas que ele participavam, enfim, outros colegas já tinham se afastado, e aí acabou que a turma foi se desfazendo. E eu me lembro que na época, quando eu era adolescente, qualquer probleminha que tinha ali naquela turma, parecia que era uma grande coisa, sabe? Que era uma grande coisa. Nossa, a menina X que eu tô ficando, tá, e tá com esse negócio, e me falou que ela tá com esse problema e tal. Você vê como se fosse grande coisa, né? E o mesmo vale para as amizades e tal. Você se desentendeu com tal pessoa, parece que é um grande problema na sua vida, né? E isso na vida adulta, mesmo. Assim, com essa visão, depois de crescer, né, e de ter esse afastamento, você começa a ficar mais escaldado, né? Você começa a entender que, ah, cara, esse problema com essa ficante aqui não é uma coisa, sabe? Eu já tive tantas ficantes, eu tive tantos problemas com tantas ficantes, já tomei tanta encheção de saco de essa e essa mulher, já fiquei sozinho muito tempo, já voltei a ficar com menina de X jeito que não é uma grande coisa pra tirar o meu sono, sabe? Você não se preocupa tanto. Às vezes você vai até se encontrar numa situação que você tá ali apaixonado, gostando muito, por exemplo, nessa situação, mas você já vai ter um pouco mais de cabeça e autocontrole, sabe? Você consegue desenvolver um pouco melhor isso. A amizade é a mesma coisa, você já passou por tanto, já pegou tanta trairagem, você já viu tanta sacanagem, que você já não tá, sabe, mais com aquela coisa assim, nossa, a amizade é uma coisa, sabe, tão coisa, seu amigo faz alguma coisa, você já fica ferido, porque você começa a observar as pessoas com até uma coisa meio chata, mas que a vida adulta traz, né, a experiência traz, na verdade, com uma certa descrença, sabe, com um certo desinteresse. Né? Isso é uma coisa que eu percebo, né? Quando a gente é mais novo, principalmente essas coisas têm muita mais graça, né? Muito mais. A experiência é muito mais à flor da pele. Tanto pela questão da idade, que você fumar um cigarro quando você tem 16, 17 anos, você tomar um copo de cerveja quando você tem 16, 17 anos, é uma coisa fantástica. Você se sente, pô, você tá fazendo uma parada ali que é proibido, você tá ali ficando com uma menina, é uma parada muito. E aí, conforme você vai ganhando tempo, experiência e tal, você vai, sabe, você vai entendendo que pro bem e pro mal, essas coisas não têm tanta importância, entende? Você até consegue se divertir, sentir o prazer e tal, mas você entende que, pô, essa amizade aqui, ela é bacana, mas você já teve tanta, já pegou tanta sacanagem que você sabe que, pô, você não pode confiar 100% em todo mundo, tá ligado? E isso vai se manifestando, né? Só que mesmo com essas experiências, com essa noção, olha pra vocês verem, né? Mesmo com essa noção, ainda assim, cara, vez ou outra eu me pego, por exemplo, seja numa questão de trabalho, ou seja dentro de algum hobby, por exemplo, é que eu não gosto de falar muito hobbies pessoais, até para não fomentar uma busca de quem será que sou eu, ou alguma coisa assim, né? É, mas, por exemplo, um hobby de desenhar, né? De música, né? Eu já comentei aqui que eu gosto muito de música. Então, pô, tenho lá a bandinha que eu toco, e aí eu me desentendi com, sei lá, com um baterista, com um baixista,
cantei e tive um atrito com outro cantor, alguma coisa assim. E aí, mesmo assim, mesmo de tendo essa noção, às vezes eu me pego assim, caramba, velho, puta, eu tava encanado, ou chateado, ou querendo resolver uma coisa. E na maioria das vezes, rapaziada, quando eu percebo que eu tô nessa situação, e quando essa situação passa, eu sempre percebo o seguinte, cara, se eu não tivesse feito nada e tivesse cagado e andado pra essa situação, eu ia ter dado o mesmo resultado ou um melhor, cara. Várias vezes na minha vida eu percebi isso. Que me chegava uma informação, tipo assim, nossa, se você fizer isso, ai, nossa, vai dar um grande problema. Eu vou comentar, eu lembro de uma situação quando eu era adolescente, rapaziada, que basicamente eu tava envolvido com uma menina, né? E aí me chegou uma informação de uma colega minha, que ela é uma menina muito manipuladora, e de que um outro colega nosso, que eu nem tinha muita amizade com esse rapaz na época, mas que ele era apaixonado nessa menina e que se eu ficasse com ela, tava todo mundo me olhando torto e que não sei o quê, e que eu ia ser muito mal falado. Cara, a menina ficou me gorando assim uma semana, cara, falando isso pra mim, né? E eu fiquei com um certo receio, cara. Eu confesso que eu dei uma pipocada, eu fiquei com um certo receio na época, né? No final das contas, cara, acabei perdendo uma oportunidade bacana com a menina que me interessava. O colega lá cagou e andou, porque ele tentou ficar com a menina, mas ela cagou pra ele. Ele depois veio falar comigo, pô, mano, por que você não tentou ficar com a menina e tal? A menina tava na sua, mó gás, não sei o quê. E aí, essa é só uma lição boba, né? Uma liçãozinha de adolescente querendo ficar com a menininha ali. Mas eu não esqueço, cara, porque me trouxe uma lição, né? Que eu falei assim, caralho, velho, olha que merda, né? Eu me deixei ser influenciado por uma pessoa de fora sobre o que eu queria fazer. Eu sabia que eu tava certo nessa minha opinião e eu acabei pipocando aqui à toa, né? Eu não precisava, então. O que eu tô querendo dizer, rapaziada? Se tivesse só ignorado o que essa colega falou, você tá falando, tá bom, entendi, vou pensar a respeito. E cagar e andado fizesse o que eu queria, né? Ter ficado com a menina, chamado a menina pra um canto no dia, tava tudo certo, cara. Ia ter terminado bem, não ia ter tido problema nenhum. Mas isso é um problema, né? A gente às vezes se pega querendo agradar todo mundo, tentar mensurar e resolver conflitos e evitar problemas. Igual eu falei dessa questão do hobby. Às vezes você tem um desentendimento ali com o cara que, cara, a melhor coisa é você esquecer que aconteceu. Ao invés de você tentar resolver, quanto menos você se importar, você se dá melhor, cara. Sabe, eu vejo isso pra tudo. Às vezes você tem até um ditado, né? Eu não me lembro ao certo, mas é basicamente que se o cachorro parasse de passar a língua no ferimento da boca, o ferimento já teria cicatrizado. É uma expressão que é mais ou menos assim. Às vezes eu me pego assim pra tudo, cara. Você se machuca, né? Você torce uma mão, um braço, um pé. E aí você fica lá encanado, encanado, e fica forçando pra ver se você ainda tá doendo, e passando 500 pomadas, e bota gelo, água quente, os cacete. E às vezes, cara, se você tiver só relaxado, óbvio que eu não tô falando aqui de um caso grave, preciso do médico, tá? Mas se você tiver só esquecido daquela parada, vir passando a pomada ali sem se importar muito, seu corpo teria trabalhado melhor. A psicocibernética tem um capítulo sobre isso que ele fala, né, que é muito engraçado, né, que tem a própria correlação com a religião, que a religião fala, né, de certa forma, para você fazer a sua oração e ter fé, né, você simplesmente acreditar que vai dar certo, não ficar se vigiando, não ficar reclamando, se você reza e acredita e acabou. E a psicocibernética comprova isso, né, como que isso é importante, que muitas vezes, se você ficar se auto-vigiando, você vai se auto-encontrar falhas e se desenvolver uma ansiedade que vai sabotar seus resultados. Que muitas das vezes você tem um objetivo traçado em mente, visualizado e bem desenhado, e depois você esquece que essa seria um fluxo ideal para poder te auxiliar para o seu subconsciente, a sua mente conseguir te auxiliar com seus objetivos. Então eu tô comentando por isso, cara. Às vezes eu me pego assim, e a gente dá importância para coisas tão imbecis, cara. Às vezes eu me pego, sei lá, é, encanado porque eu falei alguma besteira ou fiz algum comentário. E são coisas tão imbecis, mesmo que você não tenha essa visão religiosa, cara. Se você pensar assim, caramba, velho. Então, vamos supor que não tem nada depois daqui. Porque se tiver alguma coisa depois daqui, né, como eu acredito, pô, bacana, cara. Então, tudo isso aqui é só uma passagem rápida, sabe? Uma pequena passagem. Daqui a pouco você nem tá mais aqui nesse mundo. Mas não, então esse mundo aqui é tudo, beleza, cara. Então, quando você morrer, quando isso aqui acabar, daqui a uma geração, duas, ninguém vai mais nem lembrar de você, né? E mesmo que lembre, como foram casos dos grandes, né? Alexandre o Grande, Napoleão, né? Tá bom, vai lembrar de você, mas, sabe, acabou, você nem vai estar mais aqui pra se importar com esse prestígio, entende? É, cara, o Odisseu se importava com esse prestígio porque ele acreditava, né, em se orgulhar, né, ele se orgulhava lá de dentro do Hades até ele se arrepender,
Mas, sabe, não faz sentido, cara. Não faz sentido se importar tanto com as coisas, sabe? Ao longo da minha vida eu tive essa comprovação várias vezes, saca? Várias vezes na minha vida eu tive essa comprovação em questão de trabalho, principalmente. Eu vou trazer uma história particular minha uma hora pra cá. E de trabalho, você tá ali, cara, você tá encanado, encanado. Você pode até levar pro lado psicológico da coisa, né? Que quanto mais encanado você fica, mais desesperado você fica, mais você vai tomando atitudes sem perceber, com erros, né? E mais você vai se sabotando. Você pode levar pra esse lado. Mas independente, cara, a verdade é que não se negocia desesperado, né? Dizia o Harvey Specter. Não se negocia desesperado, rapaziada. Quanto mais você conseguir relaxar e parar de ligar, e é uma coisa que eu tô tentando fazer. Cara, para de ligar, velho. Sabe aquela menina que você gosta lá da sua igreja, que você tropeçou na frente dela, passou uma vergonha? Para de ligar, velho. Sabe, faz o seu melhor ali. Não, tá, já foi, sabe? Essas coisas não têm importância, cara. Se tiverem alguma importância, é porque é muito besta. Não vale a pena você se incomodar, sabe? Então isso é o que eu ando tentando fazer. E te convido aí, né, a seguir esse raciocínio também. Tamo junto, rapaziada. Valeu aí. Espero que a mensagem tenha sido positiva aí pra vocês. Até um próximo vídeo. Valeu, falou.